Oi, tudo bem? Eu estou muito feliz por você ter aceito o convite para assistir essa aula. Se você chegou até aqui, é porque existe algo dentro de você que te incomoda muito, e eu sei disso. Talvez você nem saiba o que é uma mistura de sensações, né? Você deve pensar, nossa, tem alguma coisa errada comigo? O que que é isso, meu Deus? O que está acontecendo comigo? É uma mistura de inadequação, de frustração, misturada ali com ansiedade, com angústia, com insatisfação. E ao mesmo tempo, você não se sente no direito de reclamar da vida. Você não quer se sentir ingrata, você não quer parecer ingrata. Por incrível que pareça, você não é a única mulher que vive isso todos os dias. Você não está sozinha. Eu gostaria de trazer aqui dados estatísticos que pudessem mostrar isso, essa quantidade de mulheres que vivem isso, mas infelizmente eu não encontrei nada palpável para mostrar. Eu sei hoje que 60,6% das mulheres que são engenheiras se sentem inadequadas. Também sei que 9,8% das pessoas que têm depressão e ansiedade são mulheres. São dados muito específicos e não trazem, não refletem aquilo que a maioria das mulheres sentem. Então, por isso eu quero te parabenizar, porque mesmo você não sabendo o que você está sentindo agora, ou se você sabe, não entender por que que sente, mesmo sem termos dados estatísticos que mostram a quantidade de mulheres que sentem o mesmo que você, teu parabéns aqui hoje é porque você está buscando conhecer, você está buscando nomear. E isso faz com que você esteja muito à frente de muitas outras mulheres. Isso é um grande diferencial. Então, parabéns por isso. Então, fica calma, fica aqui comigo do início ao fim, porque hoje nessa aula eu vou te mostrar por que que isso acontece com você. E vou mostrar também um caminho simples e rápido para você sair desse turbilhão de sentimentos, desse ciclo de sentimentos, de emoções que você está vivendo hoje. E o melhor de tudo, você vai aprender a nomear isso. E esse caminho que eu vou te ensinar é o caminho que vai te levar a reconquistar essa qualidade de vida que você tanto gostaria de ter na sua vida, esse sentimento de paz, de viver com propósito, alinhada com aquilo que você acredita, independente do que você acredita, em que você acredita. Não é tão importante o que e em que. O importante é você ter essa qualidade de vida alinhada com seus valores e com aquilo que você sempre foi. As informações que eu vou trazer aqui hoje para você têm uma ligação profunda com conhecimentos ancestrais e práticas espirituais, das quais eu honro profundamente. Mas não é só uma questão de crer por crer. Todo esse conhecimento que eu vou te trazer aqui hoje está alinhado com descobertas feitas pela ciência, sobretudo pela neurociência. E é por isso que nós podemos considerar que essas práticas são validadas e possíveis de ser aplicadas na vida real. Então, você não vai precisar virar um monge tibetano ou himalaio para poder colocar em prática todo esse conhecimento e viver disso. Então, é por isso que eu também vou trazer um aviso muito importante. Aqui a gente não vai ter namastê fake. Então, nada de abraçar árvores e acreditar que vai mudar a vida por osmose. Mesmo que abraçar árvores faça muito bem e descarregue um monte de dopamina no nosso sangue. Mas toda e qualquer prática que a gente tiver aqui, ela vai ter embasamento científico. Porque, afinal de contas, meu pequeno bicho grilo, a vida não é um morango cristalizado. E ainda bem que não é, porque eu sou diabética. Eu não ia gostar de ter um mundo cristalizado, não. Morango talvez, mas cristalizado. Quero não. Bom, brincadeiras à parte, vamos agora para a nossa aula. Eu vou dividir a tela com vocês para que vocês possam acompanhar junto comigo todo o conteúdo. Muito bem, o que que você vai aprender nessa aula? O primeiro passo é que você vai sair dessa aula com clareza do que você está sentindo, do que é o caos emocional, se você tem esse caos emocional e por que o programa Reset Emocional 21, Somente Vencendo o Caos, funciona. Você já vai sair daqui com uma prática para implementar na sua vida. Para quem que é essa aula? E por que que a gente precisa falar isso? Porque pode ser que seja para você. Para quem é essa aula? Será que serve para você? Vamos ver. São para mulheres que desconfiam que tem algo de errado e não sabem nomear. Então, você aí que está com a vida paralisada, sente uma desorganização mental, emocional, sente um vazio mesmo com a vida em ordem. Então, tua vida está toda em ordem, mas ainda assim, dentro de você, você se sente desorganizada, se sente culpada. Então, é para você. Mulheres que reconhecem que tem algo errado, mesmo assim continua preso no ciclo. Essa mulher já sabe nomear o que está sentindo, mas mesmo assim fica presa naquele círculo de cansaço, de esgotamento, de frustração, de vazio. E essas emoções fazem com que essas mulheres tenham conflito nas relações familiares, de trabalho, com filhos, com amigos, com todas as pessoas que estão à sua volta. E isso faz com que ela queira se isolar, né? Então, se as coisas não estão dando certo, o meu convívio, as minhas relações não dão certo, eu me isolo. Essas mulheres já tentaram de tudo.
Terapia, livros de autoajuda, gratidão, busca um tarô, mapa astral, a espiritualidade, que eu já falei que é extremamente importante, mas ainda assim nada resolve para elas. E tem um motivo para isso que eu vou falar para vocês aqui nessa aula também. Mas isso faz com que elas se sintam descrentes. Poxa vida, já tentou de tudo e não deu certo, é porque essas coisas realmente não funcionam. E aí, como eu disse, elas se mantêm no ciclo de exaustão emocional. Agora, é muito importante ressaltar aqui que essa aula também é para mulheres que estão com abertura emocional para mudar. Elas querem mudar, elas querem ver esse movimento nas suas vidas, né? É aquela história, a gente não acorda como a atriz da novela com o cabelo escovado, né? Com a cara, né, a pele maravilhosa. A gente vai acordar amassada, né, com bafo matinal. Agora, a diferença é que a gente sabe que isso é a nossa realidade e a gente faz por onde mudar essa realidade. Ou seja, a gente vai levantar, vai tomar um banho, vai escovar os dentes, vai sair desse lugar de cara amassada, né? Então, estou trazendo aqui essa brincadeira da atriz da novela que acorda linda e maravilhosa, é uma linguagem metafórica, mas a verdade é que é isso que acontece, né? A gente quer aquilo que está ali, que aparece tudo lindo, tudo maravilhoso, e a gente não tem e se frustra com isso. A grande diferença é a mulher que reconhece o que é uma vida real daquilo que não é uma vida real e que quer trazer movimento para a sua vida para mudar isso, né? Quer dizer, isso aqui é vida real, mas eu não preciso estar assim o tempo todo, eu posso mudar isso. Então, aqui a gente não tem fórmula mágica, sabe? Uma pílula que você vai tomar, como do filme Matrix, e que tudo vai mudar. Vou expandir a minha consciência, ou eu vou, né, ter uma visão de realidade diferenciada. Aqui é verdade nua e crua. Sim, trazendo muita espiritualidade, sim, trazendo conhecimentos ancestrais, mas todos embasados em ciência. Combinado? Agora, eu preciso também trazer um alerta que é ético, porque essa aula não é para todo mundo. E se você é essa mulher que está vivendo todas essas coisas que eu falei, mas não quer mudar, está sempre arrumando desculpa, não, eu não levanto porque eu estou cansada, não, eu não levanto porque eu já tentei de tudo e nada deu certo, não, eu não levanto porque você não quer esse movimento agora, você não está preparada para esse movimento agora, e talvez seja necessário até que você tenha um outro tipo de ajuda, que você busque uma ajuda mais direcionada. Porque se você está ali na cama, aí agora, literalmente, e não consegue levantar dela, talvez a ajuda que você precise seja uma ajuda mais direcionada, como eu disse. Talvez precise aí de uma psicoterapia, de uma psicanálise, ou até mesmo de um psiquiatra, e tudo bem se for esse o seu caso. O importante é que você tenha pelo menos esse movimento, o de buscar essa ajuda. É importante ressaltar que o que eu estou trazendo aqui hoje é um trabalho complementar. Tá? Então, se você está nesse estado e ainda assim quer entrar para o programa, é importante que você saiba que esse programa é um programa complementar ao trabalho do terapeuta e do psicanalista, do psiquiatra que você, porventura, esteja frequentando. Não é para abandonar e não é para ignorar essa necessidade. O Reset Emocional 21, somente vencendo o caos, não substitui nenhum tratamento convencional. Mais uma vez, é uma ferramenta complementar. Dito isso, vamos agora falar um pouquinho de onde surgiu essa ideia de que tudo que eu estou trazendo aqui, de conhecimentos ancestrais e de espiritualidade, está pautado em pesquisas científicas. E para isso, eu trouxe aqui duas reportagens. Eu não vou me aprofundar nela. Lá no Reset Emocional 21, você recebe essas pesquisas completas, né? Essas matérias de revistas aqui, tanto da Forbes quanto da Great Good Magazine, mas eu vou abrir aqui só para você ver do que se trata essa informação e por que que eu estou falando aqui, que é a junção, né, da ciência com o que a medicina nos traz. Aqui, a revista Forbes traz a informação de que um psicólogo explica a neurociência da sua prática da gratidão, ou seja, ele começa a trazer dados científicos baseados na neurociência de como a prática da gratidão pode mudar a sua vida. Muito interessante essa reportagem, você vai ter lá no programa, e aqui também da revista Great Good Magazine, você vai encontrar isso. E aqui vem falando como a gratidão muda você e o seu cérebro. Ou seja, ele traz, inclusive aqui nessa revista, traz dados mais científicos, né? Como que essa prática pode mudar a estrutura do teu cérebro. E aí eu vou falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre
como funcionou essa pesquisa, como aconteceu essa pesquisa, né, que a Great Good Magazine nos traz. 300 alunos que buscavam um aconselhamento em saúde mental participaram dessa pesquisa e eles foram divididos em 3 grupos. 100 deles fizeram psicoterapia, outros 100 deles fizeram psicoterapia, mas técnicas de escrita de pontos negativos de coisas que eles estavam vivendo, e outros 100 fizeram psicoterapia, mas técnicas voltadas para a gratidão. E o que foi surpreendente é que, ao final dessa pesquisa, esse grupo de alunos aqui relataram que a sua saúde mental melhorou significativamente entre 4 e 12 semanas. Então, o resultado foi surpreendente em relação aos demais alunos. E o que mais surpreendeu é que os resultados desse grupo de alunos foi mais duradouro, se perpetuou. E aí eles não pararam, obviamente, com a pesquisa por aqui. Eles aprofundaram um pouquinho mais. Então, eles pegaram esses alunos que participaram dessas técnicas, mais um outro grupo de pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos, totalizando mais de 2.000 pessoas, e começaram a fazer testes com ressonância magnética. Nesses testes, eles perceberam um aumento do fluxo sanguíneo no córtex pré-frontal, que os nossos ancestrais chamavam de terceiro olho. E por que que esse órgão é tão importante para todos nós, né? Que a nossa ancestralidade chamava de terceiro olho? Porque o córtex pré-frontal é responsável pela tomada de decisões. Então, quando a gente ativa essa área do cérebro, a gente tem decisões muito mais assertivas. E aí você vai me dizer, então você já trouxe a solução para o meu problema. Eu só vou praticar a gratidão. E você também pode dizer, eu faço isso todos os dias, mas a minha vida continua a mesma. Na verdade, não é só praticar a gratidão todos os dias. Isso não vai resolver o caos emocional que você vive hoje. Tem algo muito importante em todo esse processo que nós vemos por aí, tem algo muito importante nessa prática que ninguém te conta, que eu vou te contar. Agora, antes disso, você precisa identificar se você é essa pessoa que tem esse caos emocional. Vamos ver? Primeiro, a gente precisa entender o que que é o caos emocional. O caos emocional é um estado interno em que os sentimentos estão intensos, confusos ou reprimidos, e que a pessoa perde a clareza sobre si e sobre o que está vivendo. É como se todas as emoções estivessem tentando falar ao mesmo tempo. Une aí o medo, a raiva, a tristeza, a culpa, a frustração, o sentimento de inadequação, a insatisfação, todas essas emoções que eu falei aqui no início. Isso faz com que as pessoas tenham oscilação de humor intensa, ansiedade constante, e aqui do lado eu estou colocando para vocês, né, um pouco mais desses sintomas. Eu não vou ler aqui, mas eu estou colocando para que vocês possam ler. Também sente cansaço extremo, mesmo após o cansaço, insônia ou sono agitado, né? Aqui também cabe o distúrbio do sono de uma forma geral, porque a pessoa pode querer dormir muito também. Tem dificuldade de concentração, irritabilidade ou intolerância, choro fácil ou bloqueio total do choro, né? Quando você começa a reprimir as suas emoções, autocrítica excessiva e culpa e desejo pelo isolamento, que a gente já falou um pouquinho aqui sobre ele. Bom, se você tem alguma dessas emoções aqui, muito provavelmente você está vivenciando o caos emocional. Dito isso, identificado, agora sim a gente vai falar que segredo é esse que ninguém te contou, né? Que coisa tão diferente é essa que você pode aplicar na sua vida e que vai fazer uma grande diferença de tudo aquilo que você já aplicou até hoje. Antes, vou te pedir um pouquinho de paciência. Eu quero contar para você quem sou eu, porque isso vai fazer total diferença. Porque eu tenho essa história também de ter aplicado, de não ter dado certo, e eu quero te contar como que eu descobri a cerejinha do bolo que eu vou revelar aqui hoje para você. Bom, quem sou eu? Sou a Lu Guimarães, se você não me conhece, e quem sou eu na minha vida profissional? Quem sou eu na fila do pão para trazer todas essas informações para vocês? Eu sou pedagoga, também sou psicanalista, sou neuropsicopedagoga, por isso que eu falo tanto da neurociência aqui. Sou especialista em saberes femininos e eu sou idealizadora de alguns programas. Nós temos aqui o programa A Arte de Reescrever Sua História, o programa Reset Emocional 21, Somente Vencendo o Caos, que é esse que eu vou falar hoje aqui no final dessa aula, a imersão, o fim da dor oculta, o labirinto dos espelhos. Esse é um programa de atendimento individual, onde nós fazemos um teste
comportamental baseado na ferramenta do Big Five. Então, a pessoa tem algumas sessões comigo para poder fazer essa análise e eu entrego a devolutiva deles baseado num animal dominante. Isso abre completamente a visão dessa pessoa, porque ela vai ter a capacidade de enxergar por que que ela age como age. E eu vou trazer uma surpresa para vocês com relação a isso também, tá? E eu também tenho a mentoria Pertencer Mulher Selvagem. E por que que eu estou trazendo tudo isso, gente? Porque eu vivenciei o que é chamado, dentro da filosofia do sagrado feminino, a descida da deusa. É, na verdade, o fundo do poço. E o fundo do poço foi exatamente no momento em que eu fui diagnosticada com um burnout. E eu quero contar um pouquinho dessa história para vocês. Eu estava trabalhando numa empresa, eu venho do CLT, e eu vivia quase que diariamente assédio moral por colegas de trabalho. E era uma coisa assim absurda mesmo, né? A pessoa colocava a cadeira quebrada para eu sentar, escondia as coisas para eu não usar, jogava minha comida fora, eram coisas assim absurdas. E eu não conseguia comprar outra comida, porque onde eu trabalhava era um lugar muito ermo, não tinha outro lugar para eu poder comprar comida, né? Então eu tinha que ficar com fome, né? Porque a pessoa tinha feito isso. Essa pessoa me xingava e passava perto do meu carro e falava: olha o carro do lixo, coisas assim absurdas que parecem ser bobas agora que a gente não está vivendo, mas imagine você viver isso todos os dias da sua vida dentro de uma empresa. E ainda você ter a preocupação das metas que você precisa cumprir, das atividades que você precisa cumprir, que eram responsabilidades muito significativas para a empresa, você ainda tem que viver isso. E é claro que diante de toda essa situação, eu adoeci, a minha mente virou esse caos, eu não parava de pensar o tempo todo e com pensamentos muito intrusivos, e isso começou a me prejudicar, inclusive nos meus resultados do trabalho. E eu cheguei aqui ao fundo do poço. Para piorar, eu fui demitida. É como se eu tivesse cavando ainda mais o poço onde eu estava, né? Ficando cada vez mais fundo, doente, com a mente totalmente num caos, e aí eu precisei procurar ajuda mais direcionada, como eu indiquei aqui para vocês no início, mas eu pensei além dessa ajuda, e agora? O que que eu faço da minha vida? E aí eu lembrei de algumas práticas que eu já aplicava na minha vida e voltei a aplicar essas práticas. Terminei a minha pós-graduação em neurociência e em psicopedagogia. Essas práticas me ajudaram a ter um pouco mais de concentração e foco para eu poder concluir, mas não bastava, eu precisava de algo mais, eu continuava naquele ciclo de dor, naquele ciclo de confusão mental, naquele ciclo de névoa emocional. Então, eu comecei a buscar mais e mais técnicas para me ajudar a sair daquele fundo do poço. E aí eu encontrei um grande problema. Eu encontrei o motivo pelo qual as pessoas que fazem de tudo continuam um mesmo ciclo de repetição, de dor, que eu estava vivendo também naquele momento. Qual é o problema dessas práticas que nós vemos aí e que não tem um embasamento? Tem uma boa intenção, mas não está fortificados em pilares científicos. A gente começa a ver, em alguns casos, não são todos, mas em alguns casos, a positividade tóxica. E o que é isso? O que é essa história de positividade? Imagine que o mundo está acabando. Tá desmoronando tudo à sua volta. O telhado tá caindo em cima de você. E a positividade tóxica fala assim para você: olha, você não pode ter raiva disso. Você não pode ter medo disso, porque se você tiver raiva, se tiver medo, mais disso você vai viver. Mais do fim do mundo você vai viver. Você não pode falar palavrão, porque tudo isso vai desalinhar os seus chakras. Aí eu falei: porra, o mundo tá acabando, o telhado tá caindo em cima da minha cabeça, e eu não posso reagir, eu não posso sentir. Porque se eu sentir, eu vou trazer mais disso para a minha vida? Que história é essa? Bom, gente, na minha concepção, isso não existe, isso não funciona, né? Isolar aquilo que a gente está sentindo só traz mais caos para a gente. É ao contrário do que dizem por aí. E aí nós temos um monte de práticas que são maravilhosas, podem ser efetivas, mas a positividade tóxica estraga. E como ela faz isso? Não dá a permissão para a gente sentir. E o que a positividade tóxica diz que eu não posso sentir? A raiva, o medo, a vergonha, a tristeza, muitas outras emoções que a gente já falou aqui. Inadequação, frustração, insatisfação. Aí eu não posso reclamar, porque se eu reclamar, eu estou clamando por aquela coisa ruim na minha vida por duas vezes, né? Então são conceitos que, se forem avaliados ao pé da letra, eles se tornam tóxicos para a nossa vida, porque eles coíbem de vivermos aquilo que é preciso viver, nos coíbem de enxergar aquilo que é preciso ser enxergado. É como se colocassem, na nossa visão, um grande véu
E o que acontece quando você não tem permissão para sentir a tua dor? Você reprime essa dor. Ora, se eu não posso sentir medo, se eu não posso sentir raiva, se eu não posso falar palavrão, porque senão meu chakras vai ficar desalinhado. Se eu não posso reclamar, eu vou reprimir tudo que eu estou sentindo. Ah, então quer dizer que eu posso reclamar, Lu? Eu quero te dizer que você pode entender aquilo que você está sentindo e encontrar outros caminhos além de reclamar e além de reprimir o que você sente. Então, quando a gente reprime, a gente gasta energia demais para engolir o que a gente está sentindo. Lembra quando a gente ouvia quando a gente era criança? Engole o choro. Nós fomos ensinados dessa maneira, engole o choro, para de chorar, engole o choro. Isso é reprimir as nossas emoções. E quando a gente reprime as nossas emoções, a gente paralisa. Não traz movimento para a vida. Então, pode ser esse o motivo de você estar paralisada, porque você está reprimindo as suas emoções. Agora, tem um lado contrário também. Quando falam que você não pode sentir o que você sente, você vai guardando, guardando, guardando tudo aquilo ali, até o momento que você transborda. E quando você transborda, você desregula as suas emoções. Também você gasta muita energia para sufocar o que você sente, né? E chega um momento que você não aguenta, e aí você transborda. E quando você transborda, a sua raiva, ela é muito maior. Quando você transborda, você fica excessivo, você perde a linha, você é demais, né? E isso traz um caos emocional, isso traz um comportamento inadequado, isso traz consequências terríveis, porque você pode até se tornar uma pessoa mais agressiva em função disso e perder a razão de coisas que você tem razão. Então, é isso aqui que ninguém conta para você. O que, em verdade, ninguém vê é que, para que essas práticas deem certo, você precisa sentir. Você precisa reconhecer o que você está sentindo. Você precisa ter controle sobre o que você está sentindo. Você precisa ter clareza de como controlar o que você sente. Você precisa saber por que você sente o que você sente, para então você saber controlar. E quando você sabe disso, e quando você se permite sentir e enxerga tudo isso aqui, você começa a mudar as suas estruturas cerebrais. Que no Reset Emocional 21 eu ensino como fazer isso. E aqui, o que eu vou ensinar para você? Eu vou ensinar para você o meu método VEA. Esse método tá na imersão O Fim da Dor Oculta, mas eu vou te dar uma palhinha aqui para você entender como que funciona e para você começar a praticar isso na sua vida. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um exercício baseado nesse método, tá? Então, vamos lá. O que que é o método VEA? Como eu falei, tá lá na imersão O Fim da Dor Oculta, e ele consiste em três pilares, que é ver, escolher e agir. Eu já expliquei aqui para vocês o quão é importante ver o que está acontecendo, mas é só ver as suas emoções, a raiva que você está sentindo, o medo que você está sentindo, a frustração, ou é algo mais aprofundado? É algo mais aprofundado. Você vai ver por que que você repete sem perceber alguns comportamentos que são não só as suas emoções, algumas delas eu já citei aqui, mas como também são padrões, crenças, e aqui são padrões de comportamento, valores, heranças ancestrais, coisas que são crenças e valores que nós herdamos da nossa ancestralidade e que de geração em geração nós vamos repetindo. Quando você enxerga tudo isso aqui, para isso existem práticas para serem aplicadas, para a gente conseguir ver isso aqui, a gente entra no campo de escolha. O que eu vou escolher para minha própria vida? Vou seguir, vou soltar, vou segurar, o que que eu vou fazer? Quando a gente entra aqui nessa fase do método, a gente começa a entender o seguinte, que as nossas escolhas estão pautadas também em alguns pilares, naquilo que a gente acredita. Muitas vezes a pessoa, ela não consegue mudar a vida dela, ela se mantém dentro daquele ciclo porque ela acredita que não merece. Então a gente trabalha o merecimento aqui. A gente começa a avaliar o nível de permissão que a pessoa tem para viver uma nova vida. Às vezes ela não tem, ela sente que ela não tem essa permissão. E ela começa a enxergar quais são os resultados que ela tem, positivos e negativos. Porque não pense que romper com algo que é ruim para você não vai trazer resultados negativos, porque vai. É preciso entender também que escolher o rompimento com algo ou com alguém, na grande maioria das vezes, é uma escolha pela solidão. Você vai precisar entender a solidão do rompimento. E o que eu quero dizer com a solidão do rompimento? Digamos aqui que você viva um relacionamento tóxico, e que você escolheu romper. A sua família pode te apoiar, os seus amigos podem te apoiar,
Mas ainda a escolha por si só, ela é solitária, porque quem vai viver sozinha na sua casa é você. Quem vai viver com os resultados negativos desse rompimento, dessa relação, é você. Ninguém que te apoia vai vir com coisas para suprir aquilo que vai te faltar, né? E só você vai poder resolver isso. E tem casos que essa escolha é ainda mais solitária, porque nem amigos e família te apoiam. Pronto, por fim, agora nós chegamos no momento crucial, porque não adianta nada você enxergar todas essas coisas, você caminhar até aqui entendendo todos os seus processos, pontos negativos e positivos de se romper, a solidão do rompimento, se você não age. Então, o momento de agir é extremamente importante, assim como todas as outras fases. E o que que você vai fazer aqui? Você vai planejar as ações. Bom, agora, com esse mapa que eu trouxe aqui para vocês, do método VEIA, vamos passar para a prática? Para essa prática, você vai precisar de caneta e papel. É importante que esse papel não tenha nada escrito, seja uma folha de papel em branco, pode ser uma folha pautada, mas não pode ter nada escrito, nem um rabisquinho, tá bom? Pausa o vídeo, vai pegar sua folha e depois volta aqui. E aí, pegou? Muito bem. Agora que você já está com a folha do papel em mãos, você vai escrever em cima dela o seu nome completo, a sua data de nascimento e o seu CPF. Vamos dar identidade. Não basta só o nome, não basta só a data de nascimento. O que que é o seu RG e seu CPF? É quem é você no mundo. Quem é você no país onde você vive, é a sua identificação como cidadão. Então, é por isso que você vai colocar essas três informações extremamente importantes, ou o CPF ou a identidade. Não precisa ser os dois, tá? Se quiser colocar os dois, pode colocar, mas não precisa. Feito isso, nós vamos passar para a segunda parte desse exercício. Eu listei aqui algumas emoções e você vai escrever todas essas emoções na sua folha de papel. Eu vou ler aqui com você para você saber quais são as emoções e depois você pausa o vídeo mais uma vez e copie todas essas emoções na sua folha, tudo bem? Vamos lá. Você vai escrever cansaço, ansiedade, autoimagem, autoestima, fuga, raiva, culpa, vazio, tristeza, desânimo, paralisação ou apatia, medo, alegria e nojo. Vai colocar todas essas emoções. Depois que você escrever todas essas emoções no papel, você vai classificar o quanto você sente cada uma delas, de 0 a 10. De 0, você não sente absolutamente nada. 10, você sente muito, 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 muito. Pronto, agora paralisa o vídeo e faça o exercício. Então, concluiu? Agora, nós vamos avaliar a sua pontuação em dois aspectos distintos. O primeiro, você vai ver, dentre essas emoções, quais estão em níveis muito altos, como, por exemplo, 9 e 10. Se você pontuou alguma dessas emoções em 9 e 10, já está muito alto. Mas, Lu, eu pontuei entre 7 e 8, não pontuei nenhum 9, nenhum 10. Bom, 7 ou 8 já é motivo para você estar em alerta. Dê preferência para aqueles que estão entre 9 e 10. Não pontuou nada entre 9 e 10, avalie o que está entre 7 e 8, porque já é um estado de alerta, tá bom? Muito bem. Agora, você vai avaliar quais dessas emoções estão em níveis muito baixos, entre 0 e 2. Por que disso? Observem que eu coloquei aqui algumas emoções que estão em vermelho. Por exemplo, a raiva, a tristeza, o medo, a alegria e o nojo. Por que que eu fiz isso? Porque essas emoções são as chamadas emoções primárias. Elas nascem junto conosco. Toda pessoa nasce com essas emoções, salvo pessoas que têm aí algum transtorno, tá? Pode ser que não tenha essas emoções. Mas fora isso, todas as pessoas vão nascer com essas emoções. E essas emoções, elas funcionam como dispositivos de sobrevivência. Eu vou dar um exemplo. O medo. O medo, ele pode trazer reações que são extremamente importantes para a sua sobrevivência. Por exemplo, o medo. Aqui onde eu moro tem uma orla onde as pessoas andam, caminham, andam de bicicleta, fazem exercício. E há alguns anos atrás, existiam alguns cachorros que ficavam soltos ali, alguns cachorros de rua, e eles praticamente tomaram conta daquele local. Então, quando as pessoas passavam correndo ou de bicicleta, esses cachorros atacavam as pessoas.
Aconteceu que um amigo meu estava correndo na orla, fazendo seu exercício matinal, e esses cachorros avançaram para cima dele. E ele conta que ele sentiu muito medo. E ele olhou em volta para ver se tinha como ele subir em algum lugar, num muro, coisa assim, para se proteger. Para isso, ele precisaria correr até o muro para subir. E ele sabia que se ele corresse, os cachorros iriam correr atrás dele e muito provavelmente atacá-lo. O que que ele fez? Paralisou. Ele paralisou totalmente. Mas não foi uma paralisia pensada, né? Não foi algo que ele tivesse pensado. Primeiro ele parou, depois ele pensou em todas essas possibilidades. Então ele parou, esperou que os cães se acalmassem, saísse de perto dele, para depois voltar a caminhar. Então o medo foi um dispositivo extremamente importante para ele ali naquele momento, porque fez ele paralisar e não tomar nenhuma ação que fosse inadequada. Mas quando essas emoções estão desalinhadas para menos e para mais, isso pode significar muito. A pessoa que tem muita raiva, está o tempo todo raivosa, isso prejudica as suas relações sociais. E se a raiva estiver muito baixa? Ah, eu tenho a raiva muito baixa, então eu sou maravilhosa? Não, por quê? Porque isso pode significar apatia. Bom, agora que você já conseguiu identificar o que você sente, que você já selecionou entre essas emoções o que você precisa mais trabalhar e você tem essa clareza, agora chegou o momento dos outros dois pilares, que é o escolher e o agir. A partir do momento que você identifica, agora você vai escolher o que que você vai fazer para sua vida. Você vai segurar essas emoções ou você vai soltar ela? Você vai mudar a sua vida ou vai permanecer no mesmo lugar? Você vai montar um plano de ação respondendo a seguinte pergunta. Você pode escrever essa pergunta na sua folha. Quais são as 5 coisas que você pode fazer hoje que depende unicamente de você, que pode te tirar desse estado em que você vive hoje? Você vai listar essas 5 coisas que você pode fazer agora. Outra pergunta: quais são as 5 coisas que você pode fazer nos próximos meses que pode te tirar desse lugar? No meio, diga exatamente o que você pode fazer e que seja algo que dependa exclusivamente de você. Eu tenho uma cliente que fala assim: "Ah, eu não faço nada na minha vida porque eu estou dependendo do meu amigo me emprestar um dinheiro para eu poder montar o meu negócio". Aí sim, quando esse dinheiro sair, quer dizer, ela está terceirizando a responsabilidade sobre a vida dela. E aqui você é o único responsável pela sua própria vida. Então, ao listar as ações que você vai colocar para poder cumprir, são ações que dependem unicamente de você para que sejam cumpridas. Feito isso, coloque a data dessas 5 ações que você pode fazer nos próximos meses e que pode mudar a sua vida. E se comprometa em executar todas elas. Eu espero que essa aula tenha sido válida para você, que tenha trazido esse, não só esse conhecimento, mas como essa abertura de consciência, né? Sobre como a sua vida está hoje e o que você pode fazer para mudar. Se você quiser continuar comigo, nós temos o Reset Emocional 21, Sua Mente Vencendo o Caos, que vai te ajudar ainda mais por 21 dias dentro desse processo que nós já montamos aqui no dia de hoje. Você recebe acesso imediato, você terá 5 módulos dentro do programa que vai te ajudar a compreender mais como que funciona o teu sistema cerebral e por que e como você pode mudar esse sistema, essas conexões neurais cerebrais, para que você possa mudar o seu comportamento e, consequentemente, ter a qualidade de vida que você espera ter, né? Esperou durante toda uma vida. Então, no primeiro módulo, nós temos instruções de como se desligar do piloto automático. No segundo módulo, como domar o centro de comando emocional. No terceiro módulo, alarme interno, você vai aprender tudo sobre esse dispositivo que você tem, que é um alarme interno e que te coloca em alerta o tempo todo, por isso que você não consegue dormir, por isso que você não consegue descansar, por isso que você não tem atenção. Eu ensino tudo isso para você dentro do programa e você vai aprender a controlar esses impulsos e acalmar, sair desse estado de alerta. No módulo 4, eu falo um pouco mais sobre a ciência da gratidão. A gente trouxe um pouquinho sobre ela aqui hoje, mas dentro do Reset Emocional 21, eu aprofundo isso com você, falo um pouco mais sobre essa pesquisa e como que funcionou, trago mais dados a respeito dessa pesquisa. E por último, você tem o caderno de práticas com frases de ativação quântica baseado no sentir que eu já expliquei para vocês aqui dentro dessa aula. E esse caderno aqui é para ser aplicado por 21 dias.
o valor do programa é de R$ 397, mas hoje ele está saindo por 10 de R$ 10,03 ou R$ 97 à vista. E por que eu estou trazendo esse valor para o programa? Para que mais pessoas tenham acesso a esses exercícios de uma forma diferenciada, que hoje a gente não vê muito no mercado sendo aplicado. E eu acredito que essa seja a minha missão também. Eu tenho uma responsabilidade com esses saberes ancestrais, com a espiritualidade que está me auxiliando, está me indicando qual é o caminho certo que eu devo levar na minha vida. Então, em função disso, por algum momento, eu vou estar fazendo por esse preço 10 vezes de R$ 10,03 ou R$ 97 à vista. E você ganha aqui alguns bônus que também vão fazer a diferença dentro do seu processo. Que bônus são esses? Você vai ganhar um teste de personalidade baseado no teste de Big Five. Ah, Lu, é igual lá o Labirinto dos Espelhos? Não, não é igual o Labirinto dos Espelhos, porque no Labirinto dos Espelhos a gente tem algumas sessões individuais. Aqui não, aqui vai ser o teste para você aplicar e você vai ter um dispositivo para trazer esse resultado para você, tá? De uma forma mais simples, de uma forma mais resumida, mas que já vai trazer aqui alguns resultados para você começar a aplicar na sua vida e entender por que você age da maneira que age. E aí, tendo essa clareza, você vai conseguir aplicar mais e melhor esse programa. Por isso que eu coloquei ele aqui. Você vai ter uma playlist com frequências energéticas que eu selecionei com muito cuidado, com muito carinho, para que você aplique em cada fase do programa e que você aproveite mais os resultados desse programa com essas frequências energéticas. Vai ter alguns comandos quânticos para você aplicar também, e vai ter alguns exercícios para desligar o piloto automático, ou seja, né, você faz as coisas muito aleatoriamente, automaticamente, e você vai precisar desligar esse piloto automático, então eu trouxe isso aqui também como um bônus. E agora, Lu, como que eu faço para participar do Reset Emocional 21? É muito simples, basta você clicar aqui no link e garantir a sua vaga no programa. Tá em dúvida ainda se deve entrar ou não no programa? Pode chamar a minha equipe para tirar dúvidas pelo WhatsApp. Mais uma vez, parabéns por você ter chegado até aqui. Você chegar até o final dessa aula mostra que eu estou no caminho certo. E esse é mais um motivo para eu continuar, para eu poder seguir e ajudar mais e mais mulheres a saírem desse estado de paralisia que se encontram hoje. Muito obrigada pela sua presença até aqui e mais uma vez, parabéns por você se escolher. Te espero no programa.